isso aí, é isso aí. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui da Conect Brasil TV, nessa quarta-feira, meio friozinho lá fora, né? Uma friaquinha à noite, vem tempestade por aí não. Veio muita geada por aí, viu? Você, meu amigo, fique esperto, esse final de semana vai esfriar pra caramba aqui no estado de São Paulo, no sul em geral, vai esfriar pra caramba, no sudeste e no sul, muita chuva por aí. Então, muito boa noite a você, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui da Conect Brasil TV, com o programa Sport Show hoje, uma edição especial para você, meu amigo e minha amiga. Eu disse ontem para vocês que hoje seria um bate-papo aqui diferente, uma coisa totalmente diferente daqui do esporte, né? Vamos falar sobre esporte, alguma coisinha também, mas nosso foco hoje aqui é um assunto muito sério, que essas pessoas que estão comigo aqui, nossos convidados de hoje, vai falar, vai esclarecer. Você que tiver pergunta, quiser bater um papo, fica à vontade, vai compartilhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelos dois canais do YouTube da Conect Brasil TV, pelo canal do YouTube da Programa Sport Show e pelo Facebook. Então, entre aí, mande sua pergunta, preste muita atenção nesse bate-papo aqui, que hoje a coisa é muito interessante, muito importante, esclarecedor para você, meu amigo e minha amiga, que é um assunto meio complicado, mas nós temos pessoas aqui que conhecem, que sempre foram do meio e que vão falar aquilo que sabe aqui no Programa Sport Show. Então, está aqui minha amiga Vanessa aqui, vamos junto, até aqui umas 20 horas aproximadamente, não, porque tem um outro programa que entra no ar depois do meu, viu? Conect Sport entra depois do meu, o apresentador já está aí. Boa noite, Vanessa. Tudo bem, minha filha? Vamos que vamos? Boa noite, Eduardo. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal que está ligadinho aqui no Sport Show. Fica com a gente aqui conectados pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Hoje, realmente, a gente tem aqui algo bem diferente, extremamente necessário e importante. Então, fiquem ligadinhos, mande suas perguntas, suas dúvidas, porque hoje o assunto aqui é bem sério, porém muito gostoso também. Muito bem. Tá aí, gente. O programa Sport Show é oferecimento aqui do Centro Odontológico Dr. Bento. O Centro Odontológico Dr. Bento, o maior centro odontológico aqui da cidade de Carapicuíba, mais de 33 anos aqui na nossa cidade. Frangolinos, a mais nova casa de frango frito aqui na cidade de Carapicuíba. Tons de pele na cidade de Osasco, para você que quer fazer seu tratamento na sua pele, né? Facial, corporal. Mobiliza 33, nosso parceiro também aqui. Demolidora Augusto Xavier e Gelo Ideal, gelinho de sabor para você, meu amigo e minha amiga, tá bom? Gente, a gente não pode perder tempo aqui hoje, porque é coisa que é muito séria. Nós estamos com pessoas importantes aqui da cidade de Carapicuíba, que todo mundo é importante, né? Mas hoje nós temos pessoas aqui importantes aqui, que realmente tem uma luta muito séria aqui na cidade, que eu conheço quase todos, né? Só não conheço um aqui, nunca tive o prazer de conversar, mas não vamos ter prazer de conversar. Mas nós estamos com pessoas aqui que realmente têm muito tempo da sua vida dedicada a essa causa, que não é brincadeira, não é fácil nesse país. Em Carapicuíba não é diferente. Então vamos apresentar nosso pessoal que está aqui. Eu estou com a Edna. Se eu errar seu nome, faça só a Edna que é melhor. É Gotert. É, Gotert. Gotert. Então, porque não pode errar, não vai ficar feio, né? Gotert. Então está aqui a Edna, que muito tempo mexendo com crianças, jovens, adolescentes, até hoje mexe. Tem esse trabalho fantástico, eu conheço a Edna há muito tempo, que é do Fórum da Direitos da Criança e Adolescente, não é isso? É isso. De Carapicuíba. Está conosco aqui hoje para falar, debater, esclarecer e pedir ajuda também, né? Porque tem que pedir. Edna, boa noite, obrigado por ter comparecido aqui. Boa noite. Foi muito bom ter você aqui também como nossos outros dois convidados. Queria que você desse uma boa noite para os nossos telespectadores aí. Fique à vontade, minha filha. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Edna, como o Eduardo falou, né? A gente tem uma atuação aí, tanto através do Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente, como também da Tenda de Cristo, que é o serviço de acolhimento para criança e adolescente aqui em Carapicuíba. E a gente está aí atuando para cuidar das nossas crianças e adolescentes, fazer aí um debate e procurar aí fortalecer a rede para que a gente possa atuar contra todo tipo de negligência e violência, né, cometida contra crianças e adolescentes. Principalmente violência sexual, né? Principalmente violência Que essa sexual. acho que é a mais. Todos são piores, né? Sim. Mas essa acho que é a que mais complicada que a gente marca, sabe. né? Que marca a criança, né? Ô, Edna, você também já foi conselheira? Tutelar em Carapicuíba? Não, eu nunca quis ser conselheira, na verdade. Eu sou conselheira do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, sou conselheira do Conselho de Assistência Social de Carapicuíba também, já fui presidente algumas vezes do Conselho de Direito, já fui presidente também algumas vezes do Conselho de Assistência, então a gente está sempre aí buscando participar, fortalecer, estar atuante, militando aí na causa da infância e adolescência, né? Mas está sempre envolvida, né? Eu conheço a Edna há muitos anos, está sempre envolvida Sim. nessas questões, nessa causa aí que é muito nobre.
mas eu sei a dificuldade que vocês passam aí para atuar, que não é fácil não, viu? Tá conosco aqui, vou pegar as mulheres primeiro, deixar o homem por último, né? Sabe, me ajuda, né, aqui, você é meu parceiro. Pô. Nós estamos aqui também com a Ana Rita, que é diretora da Casa do Menor aqui na cidade de Carapicuíba, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, que eu não conhecia mesmo. Olha que eu tenho muito tempo de Carapicuíba, eu sou veterano aqui, viu, Rita? Mas faz parte, a gente não conhece todo mundo, né? Exatamente. Mas boa noite, obrigado por ter comparecido aqui, é legal. Queria também que você desse uma boa noite e fica à vontade para nossos telespectadores. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Ana Rita, eu sou coordenadora do Lar do Menor de Carapicuíba. Atuo também nessa área da criança e do adolescente há 25 anos aqui no município. Participo também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de Assistência Social, também sou conselheira. E é isso, estamos aí na luta todos os dias para que a gente leve dignidade e apoio às nossas crianças e adolescentes aqui do município de Carapicuíba. Muito bem, uma breve apresentação também da Ana Rita também muitos anos, né? É muitos anos também nessa área, hein? E o Aquino, né? Conhecido, quem não conhece o Aquino em Carapicuíba também, né? Conselheiro tutelar por quatro mandatos, se não me engano, se eu estiver enganado aqui, acho que é mais ou menos isso aí. O homem tem um vasto currículo, eu vou deixar ele falar. Porque esse cara aí tem um currículo que é brincadeira, também já esteve aqui conosco no Jornal Tribuna Oeste, na entrevista, perto das eleições de conselheiro tutelar, alguns conselheiros e conselheiras, né, que eram candidatos na época, vieram aqui dar entrevista pra gente aqui. Mais uma vez, obrigado, Aquino. Legal ter você aqui, meu irmão, também você é conhecedor dessa causa pra caramba aqui na cidade de Carapicuíba. Tem muito serviço prestado aqui, como a Edna, como a Rita, o seu trabalho prestado que vocês têm aqui na cidade. Também queria que você desse uma noite. E pode falar, porque o seu currículo, eu vou te contar uma coisa, hein? Vai ficar 10 minutos falando, viu, Edna? Escuta bem isso. Sim, imaginando. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes, internautas da Connect Brasil TV. A Vanessa, que estou conhecendo hoje, salvo engano, devo tê-la ter visto em algum lugar aqui da cidade. As minhas companheiras e colegas de militância, de luta, a doutora Edna, a Rita, que nós a conhecemos aí na caminhada, também voltado à proteção de criança e adolescente. Especificamente, eu não vou aqui ficar alongando, me apresentando, eu tenho uma militância no sistema de garantia de direito da criança e adolescente desde 2006, né, Edna? Começamos lá atrás essa militância, em virtude das grandes violações em face às nossas crianças e adolescentes, sobretudo uma das piores violências que é praticado, que está relacionada ao abuso sexual e à exploração, são duas coisas similares, contudo diferentes, de criança e adolescente. E, infelizmente ou felizmente, a gente tem as campanhas que são pontuais e que deveria ter um norte maior. Essas campanhas não deveria ser somente essa data específica, que é 18 de maio, né? Que 18 de maio, inclusive, ela traz um grande marco que aconteceu com a Araceli, que foi em 1973, uma garota que foi brutalmente abusada, violentada por um grupo de jovens e que até hoje não se chegou ainda a um denominador comum de uma condenação acerca do fato. Infelizmente, as violações, as violências sexuais praticadas contra criança e adolescente, quando envolve autoridades ou pessoas notórias nas cidades, aí, infelizmente, a gente sabe que tem as dificuldades para se identificar e coibir e aplicar as medidas, né? Então, assim, essa é para dar um dos dados. A gente hoje, é fácil de você fazer levantamento, até saindo um pouco da nossa região aqui, Carapicuíba. Nós temos hoje índices, você pode procurar aí nos Googles da vida, né? Nós temos mais de 700 mil notificações dos últimos, entre 2023 e 2024, dessas 700 mil violações de direito de criança e adolescente, um pouco mais de 20% está voltado à violência sexual contra criança e adolescente, infelizmente. E a gente tem uma grande responsabilidade. Eu fui conselheiro tutelar por 4 mandatos, faço parte hoje de alguns conselhos, faço parte do fórum, hoje faço parte da Comissão de Direitos Humanos de Criança e Adolescente da OAB, no qual nós temos hoje a subsede em Carapicuíba, que está como presidente o Dr. Sinésio. Dr. Sinésio hoje, né? Dr. Sinésio, presidente, e a comissão hoje ela é presidida pela doutora Fabiana. Nós temos uma comissão
Também, assim, eu falo que de grandes valores, nós temos a doutora Fabiana, que foi conselheira tutelar, é a presidente da comissão. Nós temos o Reginaldo, que foi também conselheiro tutelar, ele é psicólogo também, faz parte dessa comissão. E o meu companheiro, o Melks, também, que estivemos juntos no conselho conselheiro tutelar, também. que foi conselheiro tutelar, um grande homem atuante em defesa de criança e adolescente também, que hoje está em outras caminhadas, que foi conselheiro na última gestão junto com a gente também. Então, esse é um pouquinho da nossa história aí, de contribuição de mais de 20 anos, contribuindo com a criança e adolescente no município e articulando com a rede, né, que a gente tem que trabalhar de articulação. E aqui tem duas pontas, né, nós temos aqui conselho, nós temos a outra ponta, que é o serviço de acolhimento, que faz parte dessa articulação de rede para garantir direito para criança e adolescente. Muito bem. Vamos pegar um pouquinho, Edna, você que está há quantos anos nessa jornada aí? Quantos anos? Quando você começou? Qual foi o estalo que deu em você, Edna? Para que você entrasse nessa rede e fosse buscar aí ajuda para essas crianças que precisam, adolescentes aqui da nossa cidade. Então, a minha formação, eu sou psicóloga, né? E sou também advogada. Então, a partir da minha formação como psicóloga, eu comecei a atuar, né, no SAICAS. Comecei com a Ana Rita lá, no Lar do Menor. Foi meu primeiro trabalho, acho que em 99, né, Rita? 99. E de lá para cá, a gente só foi se afundando mais no trabalho. Aí eu fui para a Tenda de Cristo e não tem como você trabalhar com crianças, especialmente crianças vulneráveis, crianças que estão, porque o SAICA, né, que a gente fala que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, é o lugar onde você se defronta ali, você se dá de frente, sabe, com todas essas questões da infância. Porque é onde você começa a perceber as falhas que existem dentro do sistema, as falhas que existem dentro da política pública. Porque essas crianças, quando elas são acolhidas, quando elas vão parar no serviço de acolhimento, é porque houve toda uma falha, né? E não é a falha da família em si. Porque muitas vezes a família negligenciou, a família abandonou, a família foi omissa. Mas tem toda uma questão de ausência de política pública, de ausência efetiva de uma rede de apoio para essa família, que impossibilita muitas vezes que a família consiga dar conta da criação dos seus filhos. Então, dentro do SAICA, a gente se dá de frente com isso, né? Então, não tem como você fingir que você não está vendo. Ainda só porque o SAICA é Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. É porque é abreviado para as pessoas saberem, né? Porque isso, eu sou muito espectador, eu mesmo já estou falando a verdade. Tem É. coisas que eu vou perguntar porque eu também não legalmente sei. hoje né? tem esse nome, né? É. Antigamente o pessoal chamava muito de orfanato. Orfanato, aquela coisa. Hoje não tem mais essa ideia de orfanato, porque elas não são órfãos, né? As crianças têm pais, têm Tem famílias. mãe, tem família, né? Mas não está exatamente. de acordo com a situação. Então, dentro desse trabalho, não tem como você fingir que você não está vendo, porque não é só você cuidar da criança, né? Acho que a Rita concorda comigo. Você acolher a criança e cuidar dela ali. Você tem que entender todo esse contexto dentro do seu território, dentro da realidade, tanto do município como do estado, do país, em que ocorrem as violações de direito, em que ocorre a situação de vulnerabilidade, que obriga com que uma criança deva ser acolhida, né? E aí dentro do SAICA também, de novo, você vivencia todos os tipos de violência, né? Contra a criança e adolescente, todo tipo de violação de direito, criança fora da escola, criança muitas vezes sem atendimento médico, e vai para o SAICA para resolver todas essas questões, né? Então, quando eu me confrontei com isso, quando eu percebi que eu estava lidando com toda essa questão que não era tão pequena, né? Que era muito maior, que era uma teia, né? Que entrelaça em vários fatores aí, que eu comecei a atuar. Porque eu entendi que toda a questão envolve o quê? Que ano que era isso aí? A política pública. Que ano que era? 99. Quando eu comecei com a Rita, e nós duas começamos já nesse sentido de... A Rita chegou também em Carapicuíba, né, Rita? Sim. Porque a Rita também chegou para assumir o Lado Menor no momento que Difícil, passava por muitas dificuldades para reestruturar o Lado Menor. E foi o momento que eu também fiz toda essa vivência com ela e fui para a Tenda de Cristo. E você está na Tenda de Cristo há quanto tempo? Há 25 Lá anos. você é presidente da Tenda de Cristo? Não, eu sou coordenadora executiva. Coordenadora como a Rita. executiva. A gente da tem Tenda uma de Cristo. diretoria e a gente que faz todo o trabalho, a gente que faz, mas a gente tem uma diretoria voluntária. Que dá é uma todo o casa que suporte. acolhe várias crianças, porque eu sei, eu estou sempre lá, a gente conhece, né? Acolhe, é um serviço de acolhimento e acolhe crianças de 0 a 18 anos, né? Crianças que foram violentadas, crianças que têm Todo tipo vários de tipos de situação. problema, abandono familiar,
várias coisas, né? E eu acho que é importante dizer assim, que o que a gente percebe hoje, que a questão da violência sexual, que é o tema que a gente está trazendo aqui hoje para as pessoas, né, que eu acho que aquilo que o Aquino falou, né, Aquino? Não deveria ser só no 18 de maio, só no mês de maio, mas durante todo o ano a gente deveria se assustar todos os dias com o aumento, assim, significativo de casos e com as situações que acontecem diariamente. E que a gente se fica sabendo e não se assusta mais. Muitas vezes as pessoas acabam meio que normatizando, né? Então, dentro do SAICA, hoje aumentou bastante também os casos. Eu acredito que há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos, a gente não tinha tanto caso. Hoje a gente tem lá crianças que chegam 10 crianças que chegam, pelo menos 7 crianças têm um histórico de abuso, de algum tipo de violência sexual. Então, isso também é um fator importante para a gente analisar a situação, porque o que antes era abandono, né, Rita? O que antes era negligência, era omissão, virou também violência. Violência sexual. Violência de todos os tipos. Violência física, violência emocional, psicológica, mas também violência sexual, de todas as ordens. Muito bem. E você, Rita? Vamos lá, vamos pegar aqui um pouquinho aqui da Ana Rita. E aí, Rita, como é que foi? Instalou quando? Qual foi o seu ali? Falou, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque tem aquela coisa do ser humano, né? Eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu preciso entrar. Quando foi isso? Como é que você começou? Foi em 1999, quando eu vim para Carapicuíba para assumir a coordenação do Lar do Menor, né, que é um serviço de acolhimento que atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses. E também tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que atende 210 crianças no contraturno escolar, da comunidade dos arredores. E fica onde o Lar do Menor? Fica na Vila Dirce. Vila Dirce. Vila Dirce. E aí eu assumi a coordenação do Lar do Menor, que estava para ser fechado, e felizmente eu e a Edna conseguimos colocar tudo nos trilhos. Aí terminou a Edna indo assumindo Tenda de Cristo, que também estava precisando. Estava no mesmo estado, né? No mesmo estado. Fechando e também. Eu fiquei no Lar do Menor. Estou lá até hoje, né? Desenvolvendo São esse 200 trabalho. e poucas crianças no contraturno escolar. No contraturno escolar, isso. E lá, Rita, o que vocês têm lá? Na Tenda de Cristo eu conheço um pouco lá as atividades, né? Sim. E lá no Lar do Menor, o que tem Nós lá de temos- atividade, fora o acolhimento, né, das crianças que vão lá? Fora o acolhimento, nós temos as oficinas de futsal, basquete, vôlei, capoeira, bateria, violão, informática, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que é um trabalho que você desenvolve com as crianças. Esse serviço de convivência, ele auxilia muito para que a criança ela não venha para o acolhimento, né? Sim. Então, por meio dessas atividades, você consegue trabalhar a família, você trabalha a criança, mas você também trabalha a família. Né? E assim é muito você... importante, né, Rita? Porque Muito. muitas vezes a criança ela fica no ócio, né, fora da escola, Sim. então ela vai para a rua, ela vai ser exposta a todo tipo de risco. Então, se ela tem as atividades para fazer, se ela tem um local onde ela pode ir lá desenvolver o potencial dela, seja no esporte, seja através de atividades capoeira, atividades artísticas, né, Rita? Uhum. Tem violão, música. Então, ela acaba tendo uma oportunidade de se sentir estimulada e fazer outras coisas, né? Porque o que precisa é isso, é fortalecer essas políticas. Porque tudo está na prevenção, né, Lá Eduardo? na tenda tem capoeira, tem informática. Tem. A gente tem, na verdade, lá na tenda hoje a gente atende 60 crianças da comunidade, né? Porque, infelizmente, a gente não tem recursos para esse projeto, mas a gente tem uma parceria com uma instituição que se chama Educ 360. Eles dão toda essa parte de informática, a gente faz a parte de fortalecimento de vínculos e tem a capoeira também, em parceria com o pessoal do Angola Rainha, que é um grupo muito bom, um projeto educativo muito interessante. Muito bem. É para a gente pegar um pouquinho da história de vocês, gente, porque acho que o nosso ouvinte espectador tem que entender por que vocês estão nessa luta, né? Exato. E a luta tem um começo, né? Sim. Tem que ter um começo. E Aquino, você, meu irmão? Aquino, conselheiro 4º mandato, já disputou outras eleições, ganhou, perdeu, está aí, sempre, mas está sempre dentro aí do projeto, lutando. E aí, como é que foi Aquino? Você também você é professor?
Não. Não, eu não sou professora. Eu fui proprietário de uma pré-escola. Pré-escola, né? Com a minha esposa. Sua esposa, é isso. E naquela ocasião eu já estava saindo eu saí do esporte, né? Que eu trabalhei no esporte. Eu lembro que você trabalhando no esporte. Ainda na gestão do FUAD. Paçoca, né? Fiquei lá com o Paçoca, também ajudando na gestão do esporte. Em 2004 até entrei em 2000, saí de lá em 2005. 2006, no final de 2005, em janeiro de 2006, eu me formei, sou bacharel em Direito. E aí eu fui convidado pela, então, uma das articuladoras e uma pessoa muito atuante também na atuação com criança e adolescente, que é a doutora Marisa, né, que aqui, acho que todos conhecem a doutora Marisa, sabe do trabalho dela também, voltado em defesa da criança e adolescente. Ela me convidou e falou: Aquino, como você não disputa a eleição para Conselho Tutelar? Eu nem sabia de fato o que era Conselho Tutelar. E aí eu fui entender como que funcionava, daí conversei com várias pessoas, conversando com a Edna, que a gente já conhecia a Edna de tempo de escola, né, Edna? Nós estudamos na mesma escola. Então a gente foi entender um pouco do cenário e aí eu peguei gosto pelo Conselho Tutelar e justamente pelo enfrentamento que tem que ser feito você como membro do Conselho Tutelar para garantir o direito de criança e adolescente. Eu falo enfrentamento porque quando você se depara com um problema, é difícil. Você tem que buscar não a solução, mas pessoas que possam te articular para que você possa satisfazer naquele momento de dificuldade para que a criança possa ser atendida. Então, a partir dali, eu me envolvi e aí fiquei 2 mandatos na ocasião, depois eu me afastei, fiquei sempre envolvido. Quando eu não estava na gestão, eu estava como suplente. Daí a gente sofre algumas pressões, algumas pessoas que não gostam do trabalho. Eu não falo que não gosta da pessoa, mas não gosta da função que você realmente tem que usufruir daquele mecanismo para garantir o direito de terceiros, no caso de criança e adolescente. Então, é um enfrentamento diário que a gente faz e fazia lá como conselheiro. Hoje eu sou suplente, né, nessa gestão. Disputamos a última eleição, não houve, não vou dizer assim, não houve vontade de pessoas que eu permanecesse lá, e a gente sabe que, infelizmente, hoje o Conselho Tutelar é um órgão político. Virou um órgão político. Virou um órgão político. Ele já é um órgão político de natureza administrativa. Contudo, a intervenção político-partidária, ela vem prejudicando muito a questão de funcionamento dos órgãos. Seja no Conselho Tutelar, seja em outros conselhos, a gente tem uma interferência política muito grande, onde você é avaliado não pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, mas pelo seu posicionamento ideológico. Quando você pensa desigual, aí você não serve para o sistema político de gestão. Infelizmente, a gente enfrentou isso, mas eu tenho uma maturidade muito grande para absorver isso, que a gente não está aqui para agradar A ou B, a gente tem que ter uma fazer seu trabalho, né? Você tem uma regra, tem um estatuto, você tem que fazer o trabalho e pronto, doe quem doer. E, por exemplo, o Conselho Tutelar, ele trabalha sob a égide do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem que trabalhar com o princípio que está previsto ali e a Constituição Federal, né? Que divide, inclusive, as responsabilidades. Lá no seu artigo 227, divide as responsabilidades. Que, inclusive, a sociedade, a família, tem as responsabilidades também de ajudar na garantia de direito de criança e adolescente. Então, a gente está nessa militância, independente de estar dentro do conselho ou estar em outros conselhos. Hoje eu também faço parte do Conselho da Assistência. A nossa luta é uma luta integrada para fortalecer os vínculos familiares, para evitar que criança e adolescente sejam vitimados aí de diversas violências e vão parar dentro dos SAICAS, né? Eu falo para você que eu passei por situações assim, que você tinha que fazer o afastamento, e aí a criança, mesmo passando por grandes privações, sendo violentada, infelizmente, os índices dizem que o pai é um dos maiores abusadores, os maiores violentadores de criança e adolescente, está lá, é o pai. Então, é mais dentro da residência, dentro das casas. Da casa, né? Porque acho que o maior incidência de casa é das casas, né? Quem violenta uma criança, quem abusa de uma criança, é pessoa de confiança da criança. É pessoa muito próxima da criança. Porque daí você... Porque a maioria dos casos. A maioria. Dos casos ele atua... bem próximo. Porque ele pega a confiança da criança, né? E aí, né, usa desse artifício para praticar esse crime. Eu acho que assim, é importante corrigir, né? Vocês ficam à vontade aí, tá? Vocês podem aí entrar na conversa, ficar à vontade. Pai, né? Que esse assunto vocês conhecem. Avô,
é tio, é vizinho. Então, assim, Padrasto. e parece que houve um aumento, também, Padrasto. e houve um aumento também de violência praticada por mulheres, Sim. né? No último ano, 2024, parece que houve um aumento aí de em torno de 20% de violência praticada contra criança por mulheres. Praticada por Violência mulheres. sexual. É brincadeira, né? Uma Entendeu? loucura isso aí. Então, assim, ou seja, a casa não é um espaço seguro muitas vezes, né? E aí que a gente, a grande preocupação, porque quando a gente fala de um assunto desse, muitas vezes, assim, as pessoas falam, mas isso aí acontece, como eu falei, normatiza. Mas não tem que normatizar porque os números são absurdos. E os danos causados são mais absurdos ainda. A gente que lida com criança, né, Rita? Sim. A gente sabe o quanto isso destrói a criança, inviabiliza o desenvolvimento saudável dessa criança. O quanto ela vai sofrer e isso vai causar prejuízos seríssimos se não houver uma intervenção no sentido de dar respaldo e oferecer suporte para ela, né? Mas mesmo ainda assim, o trauma ela vai ficar para sempre, né? Porque uma criança que sofre uma violência sexual, ela não vai esquecer. Não tem como apagar da memória, da né? idade, não vai apagar, né? E a gente acaba percebendo que é dentro da própria família que isso acontece, não só com o pai, mas também com os diversos atores aí que fazem parte desse contexto familiar. Eu ia falar uma coisa do Conselho Tutelar. A minha relação com o Conselho Tutelar começou em 99, acho que foi você, a Rita, que me indicou para o atendimento, era a Angelina, a Cleusa. Acho que foi um dos primeiros conselhos tutelares que teve em Carapicuíba e era uma situação caótica. E eu fui como psicóloga para ajudar o Conselho Tutelar, para dar respaldo para eles. Na época não tinha nada desse negócio de rede, e o Conselho Tutelar... Era o início, né? Vivia mudando de casa em casa, sendo despejado, porque sequer pagava os aluguéis de onde o Conselho... Cortava a luz, cortava a água, eu ia lá para conversar, para dar força. A Cleusa e a Angelina, não sei se vocês conhecem, que é do Conexão. A Cleusa eu conheço, da Conexão. Foram, acho que as primeiras conselheiras tutelares, as primeiras a aceitarem esse desafio, foi terrível. Em 99, quando eu conheci essas meninas, eu fazia atendimento para elas. Tem um adolescente que precisa de atendimento, não tem psicólogo. Eu ia lá, atendia, ia lá e fazia roda com eles, conversava. Então, assim, a nossa luta começou antes, porque existe uma demanda, entendeu? É importante entender que nós somos pessoas que fomos demandadas, né? Somos pioneiros, né? Eu vou lá porque eu quero. Somos pioneiros aqui nessa situação. A gente não foi assim, Eduardo, me formei psicóloga, eu vou me formar porque eu quero ir lá trabalhar com essa militar. Não foi isso, na verdade, tá? Eu, pelo menos da minha parte, eu não vou mentir pra vocês. Mas parece que eu fui chamada, foi um chamado. Um chamamento, né? Dizer assim. Tem coisa que é assim. E aí a gente se enrola e nunca mais você sai, porque você pega gosto, você vê a necessidade de que tenha pessoas que possam estar atuando nesse sentido, porque são poucas pessoas, né? Sim. Você vê que é sempre os mesmos. Eu falo para eles, a gente ri e brinca, nós estamos envelhecendo, cadê os jovens para assumir o nosso lugar? Não, pior que ninguém quer assumir essa bomba, né? Pra A grande brincar, verdade é pra essa. lutar, E alguém vai sabe? ter que assumir. Porque não Entendeu? não é simplesmente brincar de ser conselheiro na cidade, Exatamente. ficar mexendo com duas jovens, Exatamente. adolescentes, crianças. Mas segura um pouquinho para nós, tem gente aí que já está fazendo pergunta. Eu acho que é importante, vocês que são do ramo, Sim, conhecem. sim, com certeza. Deve ter gente aí, a Vanessa está aqui já com pessoas aí entrando devagarzinho, tanto no Facebook como no YouTube. Deve ter algum. Vai falando aí, minha filha, vê quem está aí. Aqui, ó. Que é importante, né, nosso ouvinte espectador, fazer Legal. pergunta para É um vocês. tema incrível. Estamos Vamos aqui. lá, ó. O Chamberlain, primeiramente, está mandando aqui, ó. Família Mandela Pitu na audiência. Muito obrigada, Chamberlain. A Ana Cláudia, boa noite a todos. Aí tá aqui a Luciana Sede, boa noite, meu povo do Esporte é Show, e também aos seus convidados. Mariana Dutra, cheguei aqui no Brasil. E ela tá fazendo uma pergunta, Mariana Dutra, aqui para vocês. Quais são os sinais mais comuns de maus tratos e abuso infantil que os profissionais do Conselho Tutelar devem estar atentos? E quais ações devem ser tomadas ao identificar a situação de risco? Isso é quando tem uma denúncia, porque vocês dependem de denúncias, não é isso aqui? Você que é conselheiro, que já foi conselheiro. Conselheiro. Eu vou responder, como que é o internauta? Mônica? Mariana. Mariana. Lá no Conselho Tutelar, na ocasião em que eu estive na gestão, então você vai aprendendo no dia a dia a identificar as questões que entram no Conselho, seja ela os diversos tipos de violência que passa uma criança. E como nós temos que trabalhar de forma articulada, inclusive com o suporte de assistentes sociais, com o suporte de psicólogos, para que a gente possa
saber identificar, para a gente possa olhar e identificar. Tem situações que você vai, em decorrência da prática, do dia a dia, você vai conseguindo já identificar por uma conversa que você tem com uma criança, você já consegue identificar que ela está passando por alguma violência. Mas quando uma pessoa, eu vou dizer, não o conceito tutelar em si, mas uma pessoa dita comum, ela consegue perceber algumas mudanças, algumas características na criança que ela demonstra que ela está sendo vítima de violência sexual. Por exemplo, uma criança que, em caso, vou dar um caso muito claro assim, para as pessoas poderem identificar, uma criança que ela é muito esperta, muito ativa, uma criança brincalhona, de repente, quando ela começa a sofrer um tipo, ela vai se retrair. Ela vai começar a demonstrar no seu próprio comportamento que alguma coisa está errada. Que alguma coisa está errada. De humor, né, que é uma alteração de humor. Aí a Edna, como técnica, a alteração de humor é um dos fatores. E quando isso chega no conselho tutelar, agora eu vou até falar aqui ainda não, não como conselheiro, mas pela experiência que tive no conselho tutelar, quando você identifica esse caso lá no conselho, quando o autor ainda não foi identificado e aí durante o atendimento junto com os pais ou responsáveis, você tem que fazer os encaminhamentos, que são as medidas que você aplica de proteção à criança, em decorrência da atribuição do Conselho Tutelar, que está prevista no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. Você aplica as medidas do lado, aqui falando de artigos, do 101 ao 129, depende do que você vai identificar. E aí você encaminha essa vítima, essa criança, para a rede de atendimento. Normalmente você encaminha para uma delegacia, para lavrar um boletim de ocorrência, para que a autoridade policial tome as medidas cabíveis, isso no âmbito do judiciário. Você, para dar um suporte para a criança, você encaminha a criança para um atendimento com um psicólogo, né? Vai ser atendido por um psicólogo. A família deverá ser acompanhada pelos técnicos do CRAS, né? Que são o serviço social, para dar um suporte para a família, porque quando isso atinge uma família, infelizmente, quando a família não sabe, ela tem uma conduta. Ou quando sabe que, infelizmente, a gente sabe que a vulnerabilidade social é muito grande, e às vezes a família, o responsável, a mãe ou o avô, ele sabe quem é o autor, mas por uma situação de necessidade, não fala nem de conveniência, porque quem quer ver um filho, né, Edna, sendo abusado por um terceiro, seja por um parente próximo ou por um terceiro, não vai fazer nada. Mas uma necessidade faz com que ela se omita. E ela passa também a ser vítima daquela conduta. Porque a criança está sendo a vítima, está sendo abusada diretamente, e ela sofre uma pressão psicológica, emocional, de não poder tomar uma medida de denunciar aquele autor. E aí a rede faz esse atendimento, esse acompanhamento. Muito bem. Eu queria só complementar aqui sobre as mudanças de comportamento de uma criança que pode estar sendo vítima de abuso. Só complementar, tem essa questão da mudança de humor, né? A criança muda mesmo, às vezes ela fica mais retraída, ela quer ficar mais sozinha, ela fica mais triste, né? E acaba ficando mais escondida. Também isso pode repercutir no desenvolvimento escolar dela, né? Com uma redução aí de desempenho escolar. Também em um comportamento mais violento, mais agressivo, né? Com respostas assim muito agressivas para uma criança que antes era mais tranquila. Muitas vezes também, e na maioria das vezes, esses sintomas vêm todos juntos. E também uma questão de erotização. A criança passa a apresentar um comportamento mais erotizado, com brincadeiras mais eróticas, de tocar, de falar coisas, de falar palavrão, por exemplo. Uma criança que muitas vezes nem é acostumada e começa... Porque muitas vezes a criança, dependendo de quem é o abusador, ela vai naturalizar também aquilo. Muitas vezes é uma pessoa muito próxima que trata aquilo como se fosse dá um docinho, olha, pega aqui, pega ali, faz isso para mim. Vai cooptando a criança, vai trazendo. Porque o abuso sexual, né, eu acho que é importante dizer, ele não é o estupro. É abuso sexual porque foi estuprado. Não é. Não é propriamente o estupro. O estupro também é uma violência sexual, né? Mas o abuso em si, ele repercute de várias formas. Tanto com insinuações, com passar a mão, alisar uma criança, se dirigir à criança com brincadeiras de cunho sexual. Então, todo tipo de ação, né, ligada à sexualidade, que você expõe uma criança ou um adolescente, isso é um abuso.
repercute num tipo de abuso, porque dentro da proposta de desenvolvimento infantil, a criança não está preparada para aquilo, para compreender aquilo da forma que a gente compreende como adulto. Então, todo tipo de insinuação, de brincadeirinha, que muitas vezes para a criança parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, que já tem uma maldade, já tem uma intenção por trás do adulto. Tudo isso configura abuso sexual, né? Que a gente vê hoje muito a questão da internet, né? Do que acontece na internet, de pessoas entrarem em contato com o adolescente, com mesmo criança, porque hoje muitas crianças têm celular, né? A maioria hoje, né? Pequenininha de 4 anos, que o pai e a mãe dão o celular na mão e elas têm acesso a tudo. Então a gente tem um problema muito sério hoje com a internet, né? Porque as crianças ficam muito expostas, crianças e adolescentes, e acabam também ficando expostas a esse tipo de situação de violência sexual. Muito bem. Tanto que a gente tem meninas aí que vão se encontrar com uma pessoa que diz que tem 17 anos, quando chega lá o cara, né, abusa dela, e nem era um menino de 17 anos, ou de 15, nem era uma adolescente como ela. Muitas vezes é um cara mais velho que estava se comunicando com ela e agindo como se fosse uma pessoa da idade dela. Muito bem. Gente, eu vou só uma paradinha aqui, dar uma inspirada aqui. Eu sei que a Rita deve ter números aqui de muita coisa aí. Ela tá com o papel na mão, tô só de olho nela aqui. Eu não tem números aí do trabalho, muita coisa que acontece. O Aquino, depois eu quero perguntar para você, Aquino, você como conselheiro tutelar, eu conheço vários amigos, né, que são conselheiros tutelares, você sempre será conselheiro. Não está no cargo hoje, não deixaram, vai estar lá. Mas saber do caso, o pior caso que você teve que pegar na sua mão, você vai falar sobre isso. A Edna também já recebeu ali, que eu sei, então como a Rita também na casa lá, né, no Lado Menor, Tenda de Cristo, porque vocês pegam situações aí que é horríveis. E tem que enfrentar o negócio, porque a barra é pesada. Mas eu queria aqui falar dos nossos parceiros aqui, senão não tem como, né? Coloca para mim direto aí, Gustavo. Coloca aí para mim o Centro Odontológico Dr. Bento, direto aqui, para você, meu amigo e minha amiga. Enquanto nós damos uma respirada aqui, já voltamos já. E você que está aí pode compartilhando, mandando mensagem, mandando pergunta, que nós temos muita coisa para falar com esses três aqui, amigos nossos aqui da cidade de Carapicuíba, que realmente travam uma batalha muito dura, principalmente contra o poder público, que eu sei disso. Coloca aí, já voltamos já. Centro Odontológico Dr. Bento, especialista em implantodontia, prótese, cirurgia, aparelhos ortodônticos, clareamento dental a laser, preenchimento labial, bigode chinês, fios de sustentação, lipo de papada e muito mais. Venha fazer um orçamento, segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Centro Odontológico Dr. Bento, Avenida Inocêncio Seráfico, 4.495, em Carapicuíba. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99917-1718 ou pelo telefone 4186-1228. Centro Odontológico Dr. Bento, valorizando o seu sorriso. É isso aí, Centro Odontológico Dr. Bento, aqui na cidade de Carapicuíba. Você, meu amigo, fazer tratamento odontológico, tratamento estético facial, é na Avenida Inocêncio Seráfico, 4.495, ali na rotatória da Vila Dirce. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e ao sábado, das 8 às 17 horas. Então, Centro Odontológico Dr. Bento, quer marcar uma consulta, fazer uma avaliação, um orçamento, entre em contato pelo WhatsApp 119-9917-1718 ou pelo telefone 4186-1228. Lá, especialista em implantodontia, profissionais qualificados, para você fazer todo o seu procedimento, tanto odontológico como estético facial, com segurança e tranquilidade, tá bom? Centro Odontológico Dr. Bento, aqui na cidade de Carapicuíba. Mas o papo aqui tá bom. Eu vou fazer aqui uma pergunta para a Rita. Rita, eu sei que você tem alguma coisa de números na sua mão aí, né? Você falou um pouco também aqui nos bastidores, que eu estava conversando agora há pouco, sobre a rede de apoio, sobre... Eu perguntei aqui para o poder público, que tem que perguntar, porque vocês sofrem na pele. E sabe aqui que ninguém aqui está para meter o pau em ninguém. Mas está para falar a verdade, meu irmão. Aqui funciona assim, não tem outro jeito. E eu sei que as coisas não andam bem, porque não tem interesse, talvez, né? Tem interesse quando a coisa é, né, favorável a alguma pessoa. No meio da política, no meio do poder público. E aí, Rita, você que está lá no Lar do Menor, que 200 crianças lá no Conta Tudo, que não é brincadeira, é muita criança, é muita adolescente, para lidar com todo esse trabalho aí, né? Para coordenar todo esse trabalho aí. Quantas pessoas trabalham contigo lá? E como é que é? Quais os números que você tem aí, todo esse imbróglio que a gente tem aqui no Brasil, que não é só em Carapicuíba, né? Nós sabemos que é no Brasil inteiro. No lar nós temos 18 funcionários. 18 funcionários. Né?
incluindo os oficineiros, né, cuidadores, psicólogo, assistente social, né? Os números eu vou deixar para o Aquino, né? Agora, a importância da rede de apoio para os acolhimentos. E não só para os acolhimentos, mas para a família. Porque se a rede de apoio ela é atuante, você vai evitar o acolhimento institucional, né? Você vai evitar a evasão escolar, você evita várias coisas para a criança e para o adolescente, mas ela tem que funcionar de fato porque ela é importante, porque ela atinge a saúde física, mental, o apoio psicossocial, a escolarização, a orientação jurídica. Ela envolve os profissionais de assistência social, de psicologia, educação, justiça, entre outros, né? E quando ela realmente funciona, na verdade, para os acolhimentos, funciona, porque nós temos o respaldo jurídico. Mas para as famílias que estão em vulnerabilidade e que ainda não chegaram ao judiciário, eles não têm esse respaldo. Infelizmente, no nosso município, é mais difícil isso. Então, quer dizer o seguinte, resumindo o que você está dizendo, infelizmente, a rede de apoio aqui é omissa. Eu vou saber a palavra, porque aqui não tem outro jeito, gente. Tem que falar que é a realidade, porque é omissa, mas só faz via documento judicial. Quer dizer, tem que entrar o Poder Judiciário para que as coisas aconteçam assim. Para o acolhimento, ele funciona porque nós temos o respaldo judiciário. Então, na verdade, nós somos um conjunto. É um conjunto de serviços. E como o Judiciário, a Defensoria, Ministério Público, ele está ali presente, a rede funciona. Ah, tá, mas se depender só do poder público fazer essa obrigação, tem hora que é obrigado a entrar na justiça para conseguir. Muitas vezes, muitas vezes. Então, as famílias não têm esse respaldo, né? O acolhimento, Eduardo, o acolhimento, não cortando a Rita, mas o acolhimento ele decorre de um procedimento judicial. Que quem autoriza o acolhimento é o juiz da vara de infância e adolescência. É ele que autoriza o acolhimento dessa criança, que é o afastamento do domicílio, daquela situação de violência que ela está sofrendo. O papel da rede, o papel da gestão pública é dar o suporte para aquela família e para as instituições que fazem o serviço, que são o terceiro setor, que executa o serviço da gestão pública. Porque se a gestão pública, que é isso, eu inclusive agora, graças a Deus, Deus está dando oportunidade, aí eu estou me aprofundando, doutora Edna e doutora também, que é do ramo do direito, da gente está fazendo gestão pública. Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública para entender essa dinâmica de funcionamento do sistema, inclusive de orçamento, de todas essas questões dos investimentos, da política pública direcionada para atender uma causa. Se nós tivéssemos uma política pública mais eficaz, que pudesse atender a necessidade da família, certamente teríamos menos crianças nos abrigos. Se tivéssemos um suporte maior de uma política pública voltada a capacitar mais os profissionais que têm o contato diário com a criança, a gente poderia identificar mais ainda as crianças que sofrem diversos tipos de violência. Tal qual uma sala de aula, por exemplo, hoje, uma sala de aula hoje tem, talvez no ensino fundamental, não sei das outras instâncias, onde tem mais de 40 alunos por um professor. Não tem como. Não tem como. E aí, às vezes você vai numa escola fazer uma palestra, uma criança, ela se abre ali naquele momento de uma situação que ela está sofrendo, que o professor não conseguiu, muitas das vezes não consegue identificar em virtude do volume de alunos que ele tem, da dedicação que ele tem que ter para desenvolver uma aula, para lá aplicar uma aula, se dedicar às outras várias questões voltadas à educação, inclusive sem um suporte do próprio sistema de educação. A gente sabe que, infelizmente, a educação nesse país ela não é uma prioridade. E nessas questões da violência sofrida por crianças e adolescentes, sobretudo as famílias, isso está voltado a uma responsabilidade de governo. Por isso que eu falo que os projetos de política pública
para garantir direito das famílias de criança e adolescente, não deveria ser projeto governamental, deveria ser política pública de Estado, assim ninguém mudava. Porque quando é de governo, entra governo, vai ficar 4 anos. Se ele ficar os 4 anos e se reeleger, ele consegue, entre aspas, desenvolver aquela política pública. Se não passa, ele sobe com uma proposta, um plano de governo e não coloca em ação. Eu vou falar para você aqui. Só da Edna falar, que no começo, não só no começo não, viu? Porque a gente sabe que atualmente também, né, pouco tempo atrás, o problema é de casa do conselho, casa dos conselheiros, porque não tem casa, aquela bagunça, aquela confusão desgraçada, casa que nego já comprou, fez esquema na cidade, casa que ninguém sabe de quem que é o dono. Mas há um monte de coisa aqui na cidade de Carapicuíba. Aqui não tem jeito. Isso aí eu tenho coisa para falar sobre isso. Então aí fica à vontade aqui, fica à vontade. Porque na verdade, eu sou sincero, gente, eu acho que... são questões que tem que ser levantadas. Primeiro eu queria falar, o que a Rita está trazendo é uma coisa muito importante. Tudo cai de novo nas políticas públicas, o que o Aquino falou também, e mais do que nas políticas públicas, a gente está falando aqui de políticas preventivas. Preventivas, que é um ponto Tudo importante. mora na prevenção. Né? Se você tem uma doença, você não faz a prevenção, você vai estar doente, não faz nenhum tipo de ação preventiva, você vai morrer porque você não vai descobrir nem a doença. A mesma coisa, se a gente não faz uma prevenção, a gente não tem como evitar situações de violência, situações de violação de direito de criança e adolescente. Então tem que ter prevenção. E onde que tem a prevenção? Onde que dá para a gente fazer as ações preventivas? Dentro da rede. Nós temos um sistema de garantia de direito, que é formado por diversos atores, né? Que é toda a rede, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, Poder Público, que tem que estar atuante, integradamente, que é um sistema de garantia de direito, então é um sistema integrado, que deveria estar interagindo e trabalhando para que tudo desse certo. E para que essas políticas públicas fossem fortalecidas, efetivadas, para que as crianças pudessem ter essa segurança. Porque o que acontece? Quando a gente fala em política pública, tem que entender um fato que é interessante, que a Rita há de convir comigo, que é a questão, por exemplo, do Bolsa Família. Sim. A maioria, eu diria hoje, 100% das famílias de crianças acolhidas tem o Bolsa Família. Tem. Aí você se pergunta, se ela estava recebendo Bolsa Família, por que a criança foi acolhida e estava numa situação de vulnerabilidade? Porque não é só você dar o Bolsa Família e ela ir para casa, né? De que forma que isso é gerido nos municípios? De que forma que é feito esse acompanhamento dessas famílias? Porque quando a família recebe o Bolsa Família, porque ela é detectada a situação de vulnerabilidade e ela não tem condições de autossustento. Então, para se manter, ela tem o acesso ao Bolsa Família, para que ela possa custear o básico, que seja alimentação para a criança e para a família toda, certo? Só que não tem um acompanhamento. Quando não tem um acompanhamento, não é só o comer, né? Então, a criança não precisa só de comer, porque o Bolsa Família, vamos dizer, garante que a criança tenha o mínimo necessário para subsistir, né? Para se alimentar e o restante. E o processo de educação, e o processo cultural, e a inserção dela, porque o que a gente está falando de inclusão social. E a maioria dessas famílias, dessas crianças, elas estão excluídas a prática socialmente. De esporte, estão à margem, exatamente, isso, né? à margem dessa sociedade. Estão vivendo lá à margem até que alguém descobre que alguém violou o direito de alguém. Não é que isso não se descobre com essas ações preventivas, porque a gente está lá abraçando, fazendo o trabalho. Se descobre eventualmente. E aí entra a escola, tá? Por mais que a escola tenha toda essa demanda, tenha as defasagens, as dificuldades, onde a maioria dos casos são descobertos. Gente, tem gente fazendo, tem muita gente. Na escola. Vanessa, tem Então, muita gente fazendo pergunta aqui. Das escolas, mas eu não sei, eu estou vendo aqui, porque eu venho aqui no monitor, estou vendo aqui, tem muita gente fazendo pergunta. Não, é que a gente começa a falar, mas é importante, Edna, mas é importante, mas é que as pessoas que não estão. Sim. Eu não sei se a Vanessa também deve ter, a Vanessa também trabalhou com criança. Não. Né, na parte de terapia, muitas coisas, do esporte. Então, assim, eu vejo muita a Ana Cláudia falando, não sei, a Ana Cláudia falando uma pergunta. Tá, assim, já vou fazer a perguntinha da Ana Cláudia já. Deixa eu só falar aqui primeiro do Melks Medeiro. Tá dando O aqui, Melks ó. está aí também. Boa noite. Sabia? Parabéns ao Aquino Neto, a Edna Gotert e a Ana Rita Tatá pela atuação no SGD. Aí ele tá dando aqui também, ó, parabéns ao programa Esporte é Show por abrir espaço para a conscientização desse tema junto à população.
Rafael Gonzaga aqui dando um boa noite. Esse aqui, coitado, ele tá aqui Rafael, meio com febre parceiro. do Corinthians, né, que perdeu ontem. Ele tá falando aqui, ó, mas ainda será Corinthians até morrer, tá tudo certo. Vida é dura, meu filho. Hoje é diferente aqui, meu. E ele falou aqui, ó, diretores e professores sendo prejudicados pela baixa média no Enem e que o que os entrevistados acham, né, sobre os professores sendo prejudicados, eles e os diretores pela baixa média no Enem. Isso aí, Calma aí, segura aí, vamos lá. Eu tenho Segura pergunta aí que a aqui, gente tá dá aqui, o ó. tema aqui que eu tô vendo aqui no monitor, algumas coisas aqui no meu celular. Aí tem aqui, ó, o doutor André Barbosa dando boa noite, muito esclarecedor esse tema, ele tá adorando, realmente todo mundo tá adorando. E a Ana Cláudia, ela falou assim, na verdade, eles começam os abusadores, tá? Alisando as crianças, ganhando a confiança delas, e aí elas se sentem culpadas também. E o pior é quando a mãe não acredita na criança, e infelizmente existem mães assim. Sim. A pergunta da Ana Cláudia é para os três. Vocês acham que muitas vezes o abusador é uma pessoa que já foi abusada? Estou perguntando porque ela já ouviu muitos psicólogos falar sobre isso. Que a Fica à grande vontade, maioria quem puder deles. responder, que responda. Os três vão responder, tá aí à vontade. Sempre, né? Você tá olhando pra mim, né? Nem eu vou sempre. olhar. Nem sempre, né? Nem sempre. Não obrigatoriamente ele já foi abusado, né? Tem situações que sim, e a gente tem uma questão que eu digo que são patologias familiares, né? Que acontece de famílias que têm um histórico, e eu já conheci casos assim, dentro da psicologia, de famílias que têm um histórico de abuso sexual naturalizado dentro da própria família, onde o avô abusou da neta, que abusou da mãe, que tem filho com a mãe, e que vai perpetuando isso como se fosse uma coisa que eu posso dizer, entre aspas, cultural, né? Porque havia uma cultura antes também. A gente tem que, historicamente, havia uma cultura dessa coisa do abuso na família, que é uma coisa até difícil de falar, de que os pais tiravam a virgindade das Antigamente filhas. era até difícil saber, né? Porque era coisa mais escondida, mais velada. Né? Era escondido, mais velado, que tinha filhos que tinha filho do pai, criava. Então, muitas vezes isso acontece dentro da própria família, e a família vai naturalizando, e dentro da psicologia a gente chama isso de uma patologia familiar, que não é algo natural, é algo que naturalizou porque foi acontecendo e todo mundo foi vivenciando aquilo como se fosse algo diário, né? Mas não está ligado, pelo menos é assim, eu preciso até dar uma olhada, pesquisar um pouco, mas diretamente ao fato de que o abusador, obrigatoriamente, ele vai abusar do filho. Não desconheço essa ligação. Pode acontecer dentro desse processo de naturalização, mas não que... Né, seja uma regra, né? Seja uma regra. Edna, Sim. talvez dentro da psicologia, talvez dentro de uma visão mais clínica, Sim. uma análise mais profunda. Eu não tenho esse talvez, histórico nos casos que eu conheço lá, assim. Talvez possa justificar, mas eu particularmente, desculpa a expressão, não é porque se o meu pai, desculpe aqui até fazer uma analogia, se o meu pai fosse ou tivesse sido ladrão, que hoje também naturalmente deveria ser ladrão? Não, eu não vou entender isso como uma justificativa. Ainda mais nos tempos de hoje, se uma pessoa ela foi vítima de uma violência sexual ou de qualquer outra natureza, então porque o meu pai batia na minha mãe, eu vou ter que bater na minha esposa? De forma alguma. Então, eu acho que se hoje eu tenho um problema, um transtorno, eu tenho que me tratar, não eu utilizar dessa ferramenta para abusar do meu filho ou de uma criança que eu tenha... Pode acontecer aquilo. Pode. E assim, eu acho que é importante quando a gente fala em transtorno, que nem sempre a pessoa que tem o transtorno, ela vai estar consciente de que ela tem o transtorno. É verdade. Muitas vezes isso acontece dentro de um processo de violência que é naturalizado. A pessoa aconteceu com ele, então eu também posso fazer. Mas isso é, como eu disse, isso é patológico. Isso não é uma coisa assim que, naturalmente, o cara foi abusado e ele vai continuar repetindo. Eu, pelo menos, eu desconheço isso. E você, Rita, alguma opinião sobre isso? Eu Nos desconheço casos também. que eu já atendi. Desconheço, assim, não tive nenhum caso até hoje que quem praticou Sim. tenha sido abusado. Eu Molestado. desconheço. Né? Vanessa, você tem alguma pergunta para Eu você só também? queria falar uma coisa sobre a questão da omissão e da negligência da família, tá? Por mais que a gente entenda legalmente a família, tem que ser protegida também, ela tem as garantias legais, que a família também, eu digo sempre assim, que a criança abandonada, a criança negligenciada, a criança que vem para o acolhimento, ela vem de uma família também que estava esquecida pelo Estado. Sim. Eu falo Estado de modo geral. Ela estava excluída das políticas públicas
esquecida pelo Estado. Então, ela também está abandonada. Porque se ela estivesse sendo acompanhada, ela também teria, vamos dizer, respaldo para tentar mudar a situação. Agora, tem questões de negligência, de omissão de mães, por exemplo, que tem o companheiro abusa da criança para não perder o companheiro, né? E aí a gente não vai justificar isso. Acaba encobrindo, ou mesmo sendo o pai, né? Acaba deixando aquilo a avó que vê o filho fazer aquilo e joga fica... a criança na rua, né? Exato, e às vezes joga a criança na rua. Eu já tive muito caso assim, tá? Joga a criança ou maltrata a criança também, porque parece que a criança que é culpada de estar acontecendo aquilo. Então, assim, isso é fato, isso não é uma realidade que a gente tem da família muitas vezes, e aí a gente chama isso de uma desestrutura, porque é uma desestrutura afetiva, né? Porque a família, né? Quando a gente fala de questões de vulnerabilidade, estrutura econômica, não é só econômica. Eu sempre falo, né, a gente enquanto sai, que a gente sabe que a maior desestrutura é a afetiva. É afetiva. Porque muitas vezes, afetiva, emocional, porque muitas vezes a gente tem aquela família que é humilde, que é simples, que tem dificuldade, mas que ama os seus filhos e cuida. Que muitas vezes a criança foi acolhida por uma determinada situação, mas a família é presente, tem o avô, tem a mãe que está ali lutando, apesar das dificuldades, para reaver o seu filho, porque foi um momento que ela passou. Então é uma diferença entre uma família desestruturada, não só economicamente, mas também afetivamente, uma família que dentro do seu contexto de dificuldades, de questões socioeconômicas, ela tem um mínimo de uma estrutura afetiva para, como a gente. Né? Eu, por exemplo, fui criada por uma mãe doméstica que criou 5 filhos sozinha. A minha mãe saía 4 horas da manhã, chegava meia-noite, trabalhava em 3 empregos por dia. Então minha mãe, e a gente ia todo mundo para a escola, fazia tudo. Então ela não foi uma mãe negligente. Porque se ela fosse a mãe negligente, chegava, não estava nem aí, ia pro baile, eu tava, não que eu sou contra a mulher ir pro baile, tá gente? Eu acho que a gente tem que curtir também. Gosta mesmo, tem que curtir, né? Mas eu digo assim, que só se importa consigo mesma, Sim. né? Quer dizer, provavelmente eu também teria sido uma criança negligenciada. Mas minha mãe trabalhava 24 horas e ela estava ali. Quando chegava, dava banho em todo mundo, caneco, jogava água na cabeça de todo mundo, tomava banho, fazia comida e todo mundo comia. E todo mundo se... Todo mundo, seguiu o hoje caminho são certo. todos, entendeu? Então isso se chama estrutura afetiva, Muito bem. emocional, né? Vanessa, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí. Depois eu vou entrar com um parceiro aqui. Você Tem vai... aqui, mas- Colocamos 3, qualquer um. Pode fazer a pergunta sua. Você Mas não- primeiramente, deixa eu só falar aqui o que tem a muita Ana gente Cláudia falou, porque foi bem interessante. Ela falou assim, ó, Sim. verdade, eu também penso assim. Acredito que não tem nada a ver, até porque eu passei as piores coisas. E hoje luto para que nenhuma mulher sofra o que minha mãe sofreu. Sempre quero fazer diferente. Parabéns, amei as respostas. Obrigada. bem. É exatamente isso mesmo. Então, na verdade, assim, Faça eu a queria pergunta, eu saber entro com o parceiro, depois algum dos 3 ou os 3, vocês podem ficar à vontade. qual o principal papel do Conselho Tutelar. Por que essa pergunta? Porque muita gente, principalmente nossos telespectadores que estão lá fora, a gente aqui também, nós não estamos no meio do Conselho Tutelar. Então, o que nós pensamos? Poxa, eu fui lá, eu vi um abuso acontecer, eu vi as coisas acontecer e denunciei. Ninguém fez nada. Voltei, denunciei. Vocês ficam, hoje, com vocês aqui, eu tô vendo, vocês ficam totalmente amarrados. Porque não vem de vocês chegar e retirar aquela criança de uma casa. E muita gente acha que é isso. Não, o Conselho Tutelar tem que ir lá e pegar. Tem que ir lá. Então, qual que é o principal papel do Conselho Tutelar? Segura aí aqui. Eu acho que teve uma moça que É só falou segura um do- pouquinho para mim, hein? O Joaquim vai responder, logicamente, né? né? Eu quero entrar, entra com o Frangolino aí, coloca o Frangolino, que é a casa de frango aqui da cidade de Carapicuíba. Nós já voltamos já, com muita coisa aqui ainda. Tem tempo ainda para a gente conversar, muita coisa aqui. Que o papo está muito bom aqui, muito interessante. E você que está aí, meu amigo, minha amiga, pode compartilhar nos seus grupos, compartilhando com familiares e amigos aí pelo YouTube, Facebook. Porque é importantíssimo esse debate aqui hoje, esse bate-papo muito sério aqui, com pessoas que conhecem, entendem e estão nesse meio há muitos anos. Coloca aí, já voltamos já. É isso aí. Frangolinos é a nova casa de frango frito aqui da cidade de Carapicuíba, que fica localizada na rua Silvério Pires, número 15, aqui na Coab 5, aqui na Praça da Árvore. Então você, meu amigo, minha amiga, quer comer aquele franguinho frito gostoso, suculento, bem crocante por fora, dá uma chegadinha na rua Silvério Pires, número 15, aqui na Praça da Árvore, em Carapicuíba. Entre em contato
Entra aí no WhatsApp, no Instagram, siga tudo que é feito lá no Frangolinos, nas redes sociais, @Frangolinos, e faça seu pedido pelo iFood ou pelos dois WhatsApp que está aí na sua tela. Entra aí pelo iFood, Frangolinos, ou pelos WhatsApp que está aí na sua tela aí, para você fazer o seu pedido, aberto o Frangolinos de terça a domingo, a partir das 16 horas. Então não se esqueça, faça seu pedido no Frangolinos, é o melhor frango frito da cidade de Carapicuíba. Balde galera R$ 89,99, balde médio R$ 44,99. Um abraço pro meu amigo aí, parabéns aí pro programa, Melco Medeiros, Frangolino, todo mundo junto aí, Piaulindo, tá todo mundo ligadinho, muita gente aqui, boa noite, todo mundo aí ligadinho no programa Sport Show, nesse papo muito interessante aqui com nossos amigos aqui, a Edna, a Rita e o nosso amigo aqui. É isso aí? É isso aí. A pergunta foi feita, meu filho. Eu não sei se... Fique à vontade. Talvez nós três na verdade, podemos... eu queria falar primeiro o Frangolino, né? Que ficou todo mundo aqui babando. Boa. Eu não como carne, mas os dois estão aqui do meu lado. Vai dar então, vontade de vocês ficar vão linguando aqui. Então vamos lá no Frangolino, porque é bom o negócio. De vez em quando ele manda para nós aqui. Frangolino, manda entregar. E o rapaz que falou do Enem, eu não lembro o nome dele, dos professores. Assim, Rafael. É o Rafael. Rafael Gonzaga. Rafael. Então, eu não sou professora, tá, Rafael? Eu tô falando porque a minha vivência com professores é muito intensa. Eu tenho 2 sobrinhos, 2 irmãos e o meu marido é professor. Meu marido dá aula das 7 da manhã até as 10 da noite. E o que a gente percebe é uma desvalorização do professor, né, em todos os sentidos, em todos os níveis aí. Um ataque constante à figura do professor, à autoridade dele, a questão profissional dele como um todo, né? E tem toda essa questão hoje nas escolas dessas avaliações. Eu vejo muita discussão dos meus irmãos, né? O Evaristo, o Zezinho, o meu marido, que é o Diogo. E eu vejo essa questão de como está sendo feitas essas avaliações, como se o professor fosse o culpado das defasagens que existem dentro do processo educacional. Então, se o aluno vai mal no Enem, se não tem a escola não tem um grande índice de notas, né, positivas, altas no Enem, o professor é avaliado mal e a escola é avaliada mal e não recebe bônus e tem toda uma questão. Então, isso está muito ligado a essa questão histórica da desvalorização dos professores, né, de que o que a gente tinha antes como mestre, hoje não passa Hoje não pode nada. de um papel de pessoas desrespeitadas, onde é tirada a sua dignidade, onde a gente vê aí sendo afastados professores por conta disso, por conta daquilo. Diretores aí no estado de São Paulo foram afastados por conta também dessas avaliações. E é uma tristeza, porque para a gente é uma decadência. Porque quando a educação é atacada da forma que vem sendo, para nós Fica é uma difícil, perda né? muito grande, Fica né? difícil. E assim, eu queria falar da questão do abuso sexual dentro das escolas, como a gente estava falando, dentro das escolas, onde mais a criança se manifesta. Onde mais ela pode demonstrar sua tristeza, suas dificuldades, suas carências dentro do processo escolar. E eu conheço muitos casos de abuso sexual que foi detectado dentro da escola. Porque a criança ou o adolescente teve a confiança de falar para o diretor, de falar para o professor, que ela gosta muito. Eu conheço muitos casos. Então a escola é um espaço extremamente importante que deveria ser protegido e resguardado, né? Agora, quanto à importância do Conselho Tutelar, meu amigo aqui não vai falar, mas eu quero falar o seguinte. O Conselho Tutelar é assim como se fosse a alavanca quando a gente fala em sistema de garantia de direito, quando a gente fala de proteção de violação e de violência contra criança e adolescente, nós estamos falando diretamente desse importante órgão, que deve ser fortalecido para atuar, porque o Conselho Tutelar tem uma missão muito ampla e muitas vezes também é atacado, porque não foi lá, porque não fez isso. São 5 conselheiros, né? E o pior é isso, não, porque aqui em Capiba aqui já devia ter um segundo conselho tutelar que não tem, todo mundo promete, tá de campanha e ninguém cumpre aqui. Né? É uma mentirada desgraçada aqui nessa cidade aqui, um monte de pinóquio aqui que vão fazer, e não tem coragem de fazer esse segundo conselho tutelar. Na verdade, já era para Até ter o terceiro. terceiro É verdade. conselho, A conselho cada tutelar. 100 mil, né, habitantes, Há uma recomendação do CONANDA, do né? CONANDA, Conselho que é o Nacional. Conselho Nacional, de que antes nós tínhamos um parâmetro de 200 mil habitantes, implantava-se mais um Conselho Tutelar. Então, se fôssemos ainda pela orientação antiga, Carapicuíba já era para ter, no mínimo, 3. 3 conselhos. Mas só que houve uma mudança em decorrência do grande número de atendimentos que são feitos pelos diversos conselhos tutelares, que a cada 100 mil habitantes,
o governo municipal, ou seja, o executivo, o prefeito, tem a responsabilidade de implantar mais um conselho tutelar. Então, Carapicuíba hoje, pelo último censo de Três, quatro, já chegando no quarto. Quatro É, conselhos chegando no tutelares. quarto. Dividiríamos a cidade em 4 regiões e aí teríamos 4 conselhos que facilitaria o trabalho para o conselheiro tutelar e para a gestão pública. Porque o conselho tutelar, ele é um órgão, ele vai servir para dar uma ajuda para que o próprio governo, para o próprio sistema executivo, que ele vai efetuar e garantir o direito da criança, quem executa é o sistema público, é a prefeitura que executa quando, o serviço que o conselho requisita. Que o conselho ele identifica a violência sofrida quando ele tem a notícia do fato, então ele deva levantar-se da cadeira dele lá, que o conselho não é um órgão administrativo para ficar, não é um despachante, que fica lá sentado só despachando documento, ele tem que levantar do seu local, da sua zona de conforto, e identificou o problema, ele faz a requisição para os diversos tipos de serviço, seja para assistência social, seja para a saúde, seja para a educação, seja para o Ministério Público, seja para o Judiciário, para que haja uma intervenção de garantir o direito daquela criança e adolescente. Então, só que nós temos um grande problema, que eu faço até uma autocrítica. Eu vou dizer que isso seja para o Conselho Tutelar da cidade de Carapicuíba. Eu participo do Fórum Nacional, eu participo da Associação de Conselheiros Tutelares e ex-conselheiros tutelares do estado de São Paulo. Então, as mesmas dificuldades que nós temos em Carapicuíba, se tem em todo o Brasil. Nós temos conselheiros que não vou dizer que exageram, mas ele requisita o serviço, quer de alguém executar, alguém não executa, ele vai executar, chega lá, ele é vítima de uma violência. Mas, Joaquim, é morto. Só um pouquinho aqui, mas se tem uma orientação para que se faça os conselhos tutelares em cada 100 mil habitantes, quem é que pode forçar a fazer isso aí? É juridicamente? Quem é que pode? Porque tem que ter uma situação desse negócio aí. Eduardo, Alguém tem que resolver esse problema aí. Desde 2006, na minha primeira gestão como conselheiro tutelar, uma das discussões lá atrás, já em 2006, nós estamos quanto tempo à Estamos em 2025, 19 anos. 19 anos. Então a gente já discutia isso. Então houve uma propositura através da Câmara Municipal. Quem começou discutindo isso foi uma vereadora, a falecida, saudosa Francisca. Partido dos Trabalhadores, né? Que era do Partido dos Trabalhadores na época, o próprio Cordeiro. Então houve um movimento para que você pudesse implantar mais um conselho tutelar na cidade, que já era uma necessidade lá atrás. Porque hoje o conselho, ele fica de mãos atadas, ou atam as mãos dos conselheiros para que ele não requisite tanto serviço. Porque quando ele requisita, o sistema, a prefeitura tem a obrigatoriedade de dar a resposta para o conselheiro. Aí o conselheiro deveria ou tem que acompanhar. Mas como que você consegue acompanhar o que você requisita com somente 5 conselheiros da cidade? Não tem, é subhumano. É subhumano. E você é conselheiro 24 horas por dia. Todos os dias tem um conselheiro. Ou seja, os 5 conselheiros, 4 que atuam diariamente, que um está sempre de folga, em decorrência de ter ficado de plantão então, à noite. São 4 que trabalham, né? De 5 trabalham praticamente 4. Fica 4, porque ele trabalhou à noite. É. Então você fica aí na sua casa, fala, mas o conselheiro fica em casa dormindo? Não sabe a noite inteira. É a noite inteira você rodando, plantão. a noite inteira você de plantão, você fica ali atônico, porque você tem que saber que hora vai tocar. Demanda para poucas pessoas, né? Você tem quase 500 mil pessoas em Carapicuíba. E aí a gente vai em alguns encontros, né, que a gente já foi em alguns, que as pessoas falam assim, mas o conselheiro tutelar não faz nada. A gente já teve várias denúncias lá que o conselho não foi. Na verdade, são 5 pessoas, para muitos casos, inúmeros casos, né, aqui, diários. E assim, eles não têm perna para dar conta de tudo isso. E muita coisa não é atribuição do conselho. As pessoas confundem, se entender um pouco qual é a atribuição do conselho tutelar. O conselho tutelar não tem que ficar vendo situações, né, ou fazendo relatório, fazendo visita de família, esse tipo de coisa, porque não é atribuição do conselho. Ou mesmo agora saiu até uma resolução contra, né, essa questão de busca e apreensão do conselho tutelar ir junto com a polícia fazer busca e apreensão. Porque não é papel do conselho. Então, assim, às vezes há também um exagero nessas funções, nessas atribuições que são dadas pelo conselho. Sabe o que acontece, na verdade? Sobrecarrega as pessoas. Sobrecarrega. As pessoas não têm, psicologicamente, como é que faz o conselheiro para enfrentar o que vocês enfrentam aí? Que a gente sabe o que é. No meio de áreas livres, favelas, tem que viajar para fora, buscar crianças fora do estado, em outro estado, não é isso? Quer dizer, a pessoa não tem condição. Aí tivesse 20 ainda seria pouco, talvez. Eu não sei. Você tem que se doar, né? Quem vai para o conselho, porque hoje quem se predispõe a ser conselheiro tutelar,
ele tem que abrir mão da sua própria vida, da sua vida familiar, da sua vida social, para se dedicar a uma causa de terceiros. Então, eu falo assim, que a pessoa que não tiver causa também, não vá para o conselho tutelar. Porque você tem que ter causa, você tem que ter no seu posicionamento... Causa da infância e adolescência, não é causa outra causa. É isso que eu ia falar, causa da infância e Causa adolescência. política, Não. querer se eleger depois vereadora já é outra causa. Mas esse é o grande problema. Esse é o grande problema que acontece. Vocês Esse é o problema. Aqui, a maioria das pessoas já faz um trampolim, está pensando no trampolim político. A gente fala de causa no sentido de militar mesmo, em defesa de direitos de criança e adolescente. E você, Rita, nunca teve vontade de ser conselheira também, não? Conselheira de direito. Não, eu digo assim, do direito, eu digo de conselho tutelar mesmo, eleição. Tá? Não. O meu objetivo sempre foi o acolhimento institucional. Né? Mas aí, agora uma pergunta aqui, Rita, para você. Tá bom, você tem lá 200 crianças, tem todas essas pessoas que trabalham contigo, porque muita gente, né, 18 funcionários, 200 crianças no contraturno. Como é que você consegue, quem são os parceiros que te ajudam nessa estrutura do dia que você tem lá? Então, nós temos um mantenedor fixo para os custos fixos, né, que são salários e impostos. As demais coisas nós precisamos de ajuda. Patrocinadores ou parceiros que sejam? De parceiros. Por exemplo, para o pessoal que está hoje nos assistindo, eles podem ser nossos parceiros, fazerem doações de alimentos, nós aceitamos qualquer coisa. Porque aquilo que nós não utilizamos, nós temos bazar e colocamos no bazar. E essa renda também, né, é revertida para a instituição. E isso é o que nos ajuda a manter a instituição. Claro que nós fazemos também projetos, parcerias, né? Para poder auxiliar, porque o custo é grande. É grande? Hoje... Você está falando 200, eu penso na Edna lá, que tem 60 aproximadamente, né, Edna? Você pensa em 200, tudo bem, não conta tudo, mas é 200 crianças. Hoje, para se manter uma instituição, está em torno de 130, 140 mil mensais. Mensais, mês. Então, quer dizer, né? que vai contar o quê? 1,5 milhão por ano. A média de 1,5 milhão por ano. Nossa, vamos dividir por 12. Então, 1,5 milhão por ano, multiplicar por 12. Porque tem alimentação, né, medicação, as melhorias que você precisa fazer na casa, até mão de obra, né, Edna? Tudo, né? Tudo nós aceitamos. Porque é o que nos ajuda. Que ajuda. E outra coisa, como é que faz? Vamos pegar aqui um pouquinho, porque é muita coisa importante isso aí. Como é que entra? Quem quer ajudar? Redes sociais, telefone, quem precisa colocar aqui? Porque as pessoas, tem muita gente assistindo aí, estou vendo aí, gente que aí que está interessada no assunto mesmo. Então, como é que faz? Eu vou na sua casa agora. Para doar, é só chegar das 8 da manhã até as 5 da tarde e entregar. Aonde nós o endereço? recebemos? É na rua Campinas, número 1, Vila Dirce, Carapicuíba. Rua Campinas, número 1, Vila Dirce, Carapicuíba. Isso. Das 8 da manhã às 17 horas. E o nosso telefone é 11 4187 2258. É também o WhatsApp. E o do Tenda? Da Tenda de Cristo. Deixa eu perguntar um pouquinho. Deixa eu Calma aí, aguardar deixa eu terminar. Como é que é? 4187? 2258. 2258. Depois você coloca aí, lar da criança, lar do menor. Lar do menor de Carapicuíba. 41, coloca aí para nós, pode colocar na tela aí, por favor, Gustavo. 4187 2258. Doações aí, qualquer tipo de doação. 4187 2258. Lar do menor, doação, quem quiser doar. Depois vamos colocar da Tenda de Cristo também aqui. Não, porque não é possível. Alguém tem que ajudar isso aí, porque não é possível. Porque se for depender do poder público, já está tudo falido esse negócio aí. Isso é de verdade. A ajudinha que eles dão, se tiver no 100%, eles dão 10%. E é quando dão, né? E dão ainda quer se aparecer, tirar foto, não sei o quê. Uma esculhambação desgraçada. Gente, segura um pouquinho, enquanto nós vai colocando aí, 4187 2258. Doações aqui, qualquer tipo de doação. Rua Campinas, número 1, Vila Dirce. Vila Dirce, Carapicuíba, São Paulo. Muito bem. Eu quero falar aqui tem que falar de algum tons de pele, coloca aí na tela, porque você vê como o tempo passa rápido, gente. Daqui a pouco tem que entrar o programa ao vivo aqui, mas tem um tempinho. É duro, quem quer ficar, você mulher que quer ficar bonita, muito maravilhoso aí, ó, tons de pele aí. Tá todo mundo aqui é bonito, né? Graças a Deus. Sim. Tons de pele na cidade de Osasco. Clínica de estética avançada, 2 até aqui, porque é assim mesmo. Clínica de estética avançada aqui na cidade de Osasco. Então você, mulher, homem,
Porque todo mundo é vaidoso hoje, né? Não tem esse negócio de mulher ser vaidosa, homem também, muitos homens não tem mais vaidoso do que mulheres. Então você pode procurar Tons de Pele na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, Vila Osasco, sala 509. É a clínica de estética avançada, Tons de Pele. Vai lá, faça uma experiência, faça lá uma avaliação, pode dar uma chegadinha, falar com a Alessandra, toda a equipe da Alessandra. Você, meu amigo, entre em contato, pode marcar um horário pelo 1199406-5469. Está aí na sua tela o WhatsApp da clínica Tons de Pele na cidade de Osasco. Localização, Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, Vila Osasco, sala 509. É uma clínica de estética avançada, clínica que meu filho, realça sua beleza facial e corporal única e tratamento humanizado. Saúde e beleza para você, mulher e homem também, é na cidade de Osasco, na Tons de Pele, clínica de estética avançada. O WhatsApp para você ter contato e marcar o horário, 1199406-5469. Vamos voltar, já dá para colocar, depois você coloca aí, meu filho. Vamos falar da Tenda de Cristo. Daqui a pouco a Edna vai falar também, que precisa de doação também lá. Eu vejo lá, chega várias coisas lá, muita doação, né? Então, meu filho, não é fácil. Bastante, né? Trabalha bastante lá. Coloca aí, Gustavo, para nós aí, faz favor aí. Corta para mim aqui, meu filho. Vamos pegar o telefone e falar com a Edna aqui, já que a Rita já falou aqui. Você, Edna, fala aí para mim o telefone da doação para a Tenda de Cristo, minha filha. Então, o telefone da Tenda de Cristo é 4169-5894. E a Tenda de Cristo fica no Jardim Anistela, né, na Rua General Carneiro, 1227. Então vamos lá, 4169-5894. Quem quiser fazer doação, pode colocar até um perto do outro e deixar aí, se quiser. Você que manda aí, meu filho. Pode deixar aí, Tenda de Cristo, e lá no menor, quem quiser fazer doações, deixa aí direto aí na tela aí. Porque assim, as crianças são assim. Tem que pedir porque tem um povão aí. E se quiser fazer Pix também, meu filho, pode fazer. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui foi doação, né? É Pix, a nota fiscal paulista. Tudo que tem direito, é assim que funciona. Porque Tudo que quiser doar, porque, gente, nós são aceitamos. instituições constituídas, documentadas, e é coisa séria, que não é brincadeira. Cuidar de adolescentes, de crianças, adolescentes, de jovens. Ó, gente, vou falar para vocês, tem uma missão, vocês vão tudo entrar pela porta do céu, ficar sentada lá, porque não é possível. Então, lá na Tenda de Cristo, Eduardo, a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Carapicuíba. Tem uma parceria com a Prefeitura que através ajuda. do edital, né, a gente mensalmente é repassado recurso. Para pagar o quê? Funcionários, Zé? O que é isso lá? Na verdade, é um recurso para pagar um pouco você usa, né? dentro da para você ter a usa. estrutura. É óbvio que, como a Rita falou, uma estrutura hoje de um serviço de acolhimento para 20 crianças é em média de 130 mil por mês, né? Então, mas o valor que a Prefeitura repassa é um valor que ajuda bastante. Ajuda, né? Não é o valor que precisa, mas que ajuda. Sim, e tem que completar com outros parceiros. O trabalho. E aí a gente complementa com outros parceiros, com apoio de doadores, de voluntários e como a Rita tem o bazar também lá também, Paulista, tem o bazar também lá, né? Para complementar aí, para ser suficiente para toda a demanda que a gente tem, né? Ó, Leila Aquino, quem é sua esposa? Minha esposa. Tá lá, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui os monitores aqui. Essa daí. Tá aqui, ó. Leila Aquino, boa noite. E como sempre, presentes os incansáveis. O trio atuante na defesa dos direitos da criança e adolescente. Parabéns aos três, Aquino, Edna e Rita. O Antônio Mendonça também está dando doutor, boa juiz, noite pai, aqui, doutor, ó, é advogado também. para nós. Júlio, Boa noite, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. O Josias Neves falou aqui, ó, funcionário da Prefeitura de infelizmente, Carapicuíba. mulheres que têm filhas adolescentes arrumar um companheiro, ele também abusa das filhas. Né? É muito complicado essas mulheres que acabam tendo filhas e morar com uma outra pessoa. E ele fala também, parabéns a todos os convidados, ótimo tema, que estão debatendo sobre crianças e adolescentes. A Lúcia Nocelli falou também, parabéns aos apresentadores do Sport Show por levar esse tema sobre nossas crianças. E ela tem uma pergunta aqui, acho que é bem rápido para vocês, mas essas crianças podem ser adotadas ou apadrinhadas? As crianças que vocês levam para o acolhimento e ficam lá, que saem da família. Elas, na verdade, elas podem ser apadrinhadas, né? Porém, em Carapicuíba hoje está suspenso o apadrinhamento, né? Pelo judiciário, por uma portaria da juíza da infância, né? Sim. Foi suspenso o projeto de apadrinhamento na cidade. Elas podem ser adotadas, mas via judicial também. Todo o processo se dá no judiciário. Nós fazemos a parte de acolhimento, de acompanhamento, mas todo o processo de adoção é via judiciário, não via entidade. Mas assim, de qualquer forma, independentemente como a gente já falou agora, né, do apadrinhamento, as pessoas podem colaborar da forma que elas puderem diretamente com a entidade também. Bacana. Deixa eu só falar uma pergunta aqui. Ô Rita, lá no Lar do Menor, só tem um Lar do Menor aqui em Carapicuíba? Só.
Porque eu já ia te perguntar, porque a idade vem de 0 a 18 anos. Sim. Estão todos juntos numa mesma casa? Estão todos numa mesma casa, mas são todos divididos por faixa etária. Ah, cada espaço... Por exemplo, quem é do berçário está no berçário. Quem, por exemplo, as crianças infanto-juvenil, né? Está em outro espaço. Bacana. Cada É um no bem local. organizado, na verdade, porque né? tem que... Cada um tem que estar num espaço de acordo com a sua faixa etária, né? Não é querendo ser orgulhosa, mas a gente, né, tem uma que não conhece nosso trabalho, eu e a Rita, a gente fez história, porque são 25 anos, né, no serviço de acolhimento, a gente teve o Santa Terezinha aqui também, teve outras instituições, mas a gente, sim, faz um trabalho voltado mesmo para criança e adolescente, né, Rita? Um espaço de qualidade, de Humanizado, bastante humanizado. respeitoso. Eu perguntei exatamente isso porque conheci alguns outros, né, lares do menor, do adolescente, da criança, que realmente era uma bagunça. Né? E eu vi que realmente o trabalho de vocês é totalmente diferente. Acho que deveria ser referência, deveria ser exemplo para outras cidades, né, cidades próximas aqui de Carapicuíba, que tenha um lar da criança e adolescente, mas faça exatamente isso. Divida por faixa etária, divida os meninos, as meninas, para que senão vira uma bagunça, né? Não tem como. Não se reproduz a violação de direitos exatamente de novo. Eles vão isso. ser acolhidos para continuar perpetuando violência, situações de exposição, de submissão. E minha última pergunta aqui, rapidinho, só pra gente não estender tanto, chegando, né? Que a gente já estamos tá lá chegando no final alto. aqui, meu filho. Aqui eu acho Daqui a pouco a gente conecta esse para ponto aqui ao vocês vivo três, aqui. mas Vamos acho logo. que o Aquino, que está aqui com os números, como a gente estava falando, muitas pessoas culpam o conselho tutelar. Ah, eu falei, o conselho não foi, eu falei, o conselho não foi. Várias vezes a criança acabou entrando em óbito, por qualquer outro motivo. Então, você tem os números. Nós temos 5 conselheiros para Carapicuíba inteira. Né? Então, quer dizer, é muito pouco para muita gente. Quais são os números que você tem para falar, poxa, eu infelizmente não consegui atender aquele, mas eu tinha mais uns 300 aqui. Porque são 200 mil pessoas. Né? Aqui em Gabriel, 400 mil. 400 mil. Ah, mais de 400, para mim é muito mais de 400. Já subiu, né? É quase 500 aqui. Eu acredito particularmente que a gente esteja para mais de 500. Mais de 500. Eu calculo Porque também você, mais de 500. você fazer um censo... Esse censo aqui não é Então, por 500 mil amostragem. para 5? É 100 mil para cada um. Você fazer por amostragem fica muito Tá. difícil. Mas, assim, a composição e você instalar mais conselhos tutelares nas cidades, ele vai, através de diagnóstico que é feito pelo próprio conselho tutelar. Quem vai dar números para que a gestão possa implantar o serviço, que é o conselho tutelar, que é mais um serviço de garantia, o conselho é um serviço de garantia. Ele é mais um dentro desse sistema integrado do sistema de garantia de criança e adolescente. Quem vai dar esse diagnóstico é o próprio órgão. Eu, quando estive na gestão, na última gestão, que eu saí em 2023, nós fizemos as prestações de contas e demos os números apresentamos o número para a população, apresentamos o número para o Conselho de Direito, que é um órgão também responsável em implementar a política pública criança e adolescente, e demos esse número também para o Ministério Público. A necessidade, né? A necessidade Precisa. de que pudesse ser implantado mais serviço. Porque é fácil hoje, você culpabilizar o Conselho Tutelar pela não execução do serviço. Inclusive pelo próprio desconhecimento da população, que não sabe de que forma o Conselho deve atuar. Tem pessoas, por exemplo, que ligavam no Conselho pedindo para o Conselho Tutelar atuar no baile funk. Lá, olha, está tendo um baile funk aqui na minha rua, já chamei o Conselho, e o Conselho não vem. O Conselho, de fato, não tem, por atribuição, essa função. Ele não atua como polícia. Ele pode trabalhar em apoio a uma situação em que a polícia está executando. Mas ele não é polícia, ele não pode se expor para ir lá num baile funk. Ele não pode, numa casa de show, fazer uma atuação porque ele não tem essa competência. Então, assim, nós tínhamos números, eu vou falar para você, que nós atendimos na última prestação de contas, lá em 2023, eu não consigo chegar agora ao número exato, mas aproximadamente nós atendemos cerca de 12 mil pessoas por ano. Eu falo, mas 12 mil pessoas é pouco. Tá. Não é pouco, porque o conselho atende daí você escolhe. Então, chegou um caso de abuso sexual, você vai dar prioridade a um outro caso, que é um problema que chegou lá no hospital.
Ah, tem um problema que chegou na escola, mas você tem uma outra violência maior. Então você vai dando atenção à violência maior. Daí quando você dá atenção a uma violência maior, você acaba deixando o outro de ser atendido. Porque, infelizmente, você não tem pernas para executar o trabalho. Neste caso, você está incluindo o disco denúncia também? Não, isso fora os discos de denúncia. denúncia. Isso é atendimento direto, porque nós temos os canais de disco de denúncia. Nós recebemos as denúncias. Recebemos. O Conselho Tutelar recebe denúncia diretamente no seu telefone, recebe denúncias feitas pessoalmente, recebe denúncias do Disque 100, recebe denúncias oriundas também do 181, recebe denúncias que entra via as delegacias, recebe denúncias que entra via Ministério Público, e você acaba sendo, em contrariedade à sua função, um executor de serviço, e você não executa. No meio da rua, tá passando, o pessoal conhece, para. Entendeu? Vem aqui, meu filho, tá com você. É assim que Nós tivemos um grande problema aqui, que inclusive está envolvido a uma questão de um serviço público particular, em que nós tivemos um grande conflito, porque os proprietários de empresas de ônibus achavam que nós devíamos sair correndo atrás dos ônibus para tirar os garotos que estavam pegando na beira. Eu coloquei ontem aqui no Jornal Tribunal. Entendeu? Como é que o conselheiro vai sair correndo agora atrás para tirar o menino que está atrás? Brincadeira, Não isso é é loucura. Isso é verdadeira loucura. Isso aí que deve fazer é a GCM, é o órgão de segurança pública. Não, gente, é o seguinte, eu infelizmente, é duro, viu? Eduardo, deixa eu só terminar. Não termina ainda não. Ô, Gabriel, segura um pouquinho. Ô, Gabriel tá indo, tá? Gabriel, meu filho, segura só um segundinho, Gabriel. Estamos terminando aqui, meu filho. Gabriel, daqui a pouco vai entrar no programa aqui, Conecta Esporte aqui. Só um segundinho, meu filho. A vida é dura aqui. Gabriel. Porque nós temos, porque eu quero terminar, porque ele teria às 8 horas aqui, daqui a pouco a gente tem que entrar. Só terminando rapidinho, só agradecer vocês. Não, fica tranquilo, pode agradecer, tá fique em paz. Assistindo, né? E dizer da importância da denúncia. É só isso. Como é importante denunciar. Se sabe de um caso, tem conhecimento, tem suspeita, denuncie através dos canais que eu estou aqui. Conselho Tutelar é o número... Você tem o WhatsApp do Conselho Tutelar. E tem o 4184-4337. Ou 8813. 8813, né? 484-8813. Sim. E temos também o Disque 100. 181. 181. Então, assim, liga, é sigiloso, não precisa se identificar, mas denuncia, porque toda a questão está na denúncia. Se a gente desconhece os casos, não tem como combater. Então, para proteger a criança e o adolescente, a gente precisa de vocês todos, de toda a sociedade, das escolas, de todos os espaços onde a criança frequenta, para que faça a denúncia. Então, é isso que a gente pede para vocês. É isso aí? Aquino, fica à vontade aí. Agradecer considerações finais aí, desculpe que a gente tem horário. Tranquilo, Eduardo, agradecer a gente Conecta agradece Brasil TV. A gente que agradece vocês. Ao Eduardo, o companheiro que a gente já conhece há muito tempo, a Vanessa. Agradecer aqui as minhas companheiras, a doutora Edna, agradecer a Rita, que sempre estamos compartilhando da mesma ideia de fazer um enfrentamento legal para garantir o direito de criança e adolescente. Queria agradecer a todos os internautas, a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos colocando à disposição. Eu mesmo estando fora do Conselho, agora participando de outros órgãos também. A gente participa do Conselho da Assistência, participa também da UAB, né, também pela Comissão de Direitos Humanos de Criança e Adolescente, também pela OAB, que estamos também à disposição aqui, até pedindo autorização aqui para a doutora Fabiana, também nos colocando à disposição para estar levando mais informações. A política pública que a gente cobra hoje é de você cofinanciar isso para que você possa levar mais informação para a população acerca de diversos assuntos, dentre eles a violência sexual contra a criança e adolescente. Então, esse é o meu posicionamento. Agradecer a todos, agradecer mais uma vez aí, infelizmente, não vou justificar aqui a não presença da Conselheira Tutelar, mas eu sei da demanda do Conselho Tutelar hoje. Eu ia falar, vou ficar até quieto, que é melhor. E talvez, por conta dessa demanda, ela não pode estar presente. Uma Conselheira Tutelar que não deu para vir, que à tarde ela justificou, não para mim, mas justificou, né? Para os companheiros aqui, não compareceu, mas está tudo certo, vida que segue. Mandar um abraço, só por mandar um abraço para minha esposa, a guerreira, que está do meu lado, que sustenta, que briga, mas está dando todo o apoio. Um abraço para mim, para o Melques e também um abraço para todo mundo. Rita, você, obrigado. Fica à vontade. Meu pai. Calma aí, aqui. Fica à vontade, Rita. Quero agradecer ao Eduardo Araújo, à Vanessa, a todos que estão nos assistindo. E como a Edna já falou, agradecer aqui aos meus parceiros de luta e
pedir que todos vocês, primeiro, façam as denúncias, né? Lembrar que isso é sério, né? Porque tem pessoas que pensam que é uma brincadeira, né? E então, quando fizer uma denúncia, tenha consciência realmente do que está sendo feito. E olha, nos ajude também. Obrigada. Não, só mudando. Quais ações que teve aqui em Carapicuíba nesse maio laranja aqui? Vocês estão aqui, vocês têm uma ação breve, muito rápida. Eu não tive informação, eu vi algum pessoal do Conselho Tutelar reunido, mas não tivemos ações. Não teve nada, foi E eu divulgado. acho que é importante você perguntar isso, porque as ações têm que ser o ano todo. O ano todo. A gente queria propor a criação de uma lei municipal, uma semana de combate, né, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, porque isso tem que ser discutido o ano inteiro. O MEC parece que formou uma parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para que isso seja debatido nas escolas. Então a gente tem que discutir isso não é uma vez por ano, não é só maio amarelo, maio laranja, maio, não é? O ano inteiro. Isso acontece todos os dias. Então não dá para a gente minimizar essa situação grave. Então denuncie, nos ajude a criança e o adolescente a ser protegido. É isso aí, Vanessa. Vamos terminando aqui, minha filha. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aí do outro lado, junto com a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube. Quero agradecer aqui aos nossos entrevistados de hoje, a Edna, a Rita e o Aquino. Que trabalho lindo, que responsabilidade que vocês têm. Parabéns mesmo. E só falar para vocês aqui, para todos os nossos telespectadores, que a nota fiscal, pessoal, é qualquer coisa que você compra. Seja no mercado, na farmácia, loja, qualquer coisa. Só não coloca o seu CPF. Só pede a nota fiscal, guarda com você e vai lá no conselho e entrega para esses meninos aqui que eles merecem. Pessoal, muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Agora, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo o programa Esporte Show, como sempre. Hoje um tema muito importante aqui, com certeza. Vai voltar mais vezes aqui, a casa é de vocês, viu? Pode ter certeza disso. Agradecer a Edna, parceiro, me conheço há muitos anos. É verdade, eu que agradeço você pelo trabalho, parabéns pelo trabalho que eu conheço de perto. Estou lá toda semana. Você aqui, que é um companheiro, amigo, sempre um trabalho fantástico aqui nas questões sociais aí, da criança e adolescente. E a Rita, que eu tive o prazer de conhecer hoje, mas também é uma pessoa, né, que vira amiga da gente, que tem um trabalho fantástico também. Também muito obrigado a vocês, Deus abençoe todo mundo. E amanhã estaremos de volta às 14 horas com o Jornal Tribuna Oeste e à noite com o programa Esporte Show. Fiquem todos com Deus, boa noite, vamos. E eu falando Muito bom. Rita, a gente não vai ter